Olá, pessoal! Cá estamos nós para nossa Love Live Neuroscience de hoje, que tem convidada para lá de especial, professora doutora Denise de Micheli. Já já a gente vai dar um jeito de colocar a professora Denise de Micheli aqui, ao vivo com vocês. Para isso a gente precisa, obviamente, esperar um pouquinho. E cadê a doutora Denise de Micheli? Assim que ela chegar, a gente joga ela para dentro do vídeo, tá bom? Muito bem, já tem gente por aqui, deixa eu ver quem é que chegou. A Camila. A Camila é a mais nova aluna da pós-graduação em Neurociência Aplicada à Educação. Certo ou errado, Camila? E Renata, olá Renata, tem mais um pessoal aqui que está chegando. Vamos lá, estamos esperando a professora Denise de Micheli entrar. E antes dela chegar, obviamente, eu vou, como vocês sabem, fazer aqui meu jabazinho, que é fundamental para a gente poder manter a máquina girando, né? E a grande novidade da Inédita essa semana, vocês devem ter acompanhado na live do meio da semana passada com o Flávio Maneira, é o curso online de neurociência aplicada ao treinamento e desenvolvimento, tá? Esse curso termina hoje, a promoção dele, de 30% de lançamento. Então, se você ainda tá pensando aí, elucubrando se deve, se não deve, o que que deve, aproveita que a gente tá com o último dia de promoção dessa joia rara que é o curso Neurociência Aplicada ao Treinamento e Desenvolvimento. Tá aqui, ó, ok? O link desse curso que tá com último dia de promoção de 30%. Paulinha, minha querida, como vai você? Jailson, abraços da Bahia. Estamos aqui aguardando a professora Denise de Micheli chegar para a gente poder começar a Love Live com ela, que tem um tema incrível, atualíssimo, que tenho certeza que vocês vão achar uma discussão interessante, que faz a gente pensar, inclusive, nos nossos marcos, na forma como a gente determina começos, inícios, fins, fases, etapas, né? A gente precisa ficar limitando as coisas para poder compreender, para poder atuar, para poder interagir com aquela problemática, né? E a adolescência é uma questão importante para a gente. A professora Denise de Micheli, a professora doutora Denise de Micheli, é uma especialista no tema. Ela tem vários livros publicados que eu vou pedir para ela mostrar para vocês aqui no vídeo, quando ela chegar. E com certeza esse papo vai ser bastante enriquecedor para a gente entender um pouco mais sobre esse momento importante do desenvolvimento de um indivíduo, que é a sua adolescência. Em geral, a adolescência é tida como um período que a gente reza para acabar logo, né? E aí a gente desconsidera, tanto quanto a gente é pai, tia, mãe, e quando a gente é o próprio adolescente, a gente desconsidera a importância dessa etapa. Então, a gente, enquanto adolescente, procura acelerar esse processo, a gente fica querendo ter logo a maioridade, sair logo da adolescência, e também a própria família, o próprio entorno, fica acelerando um pouco este processo, né, de término, de encerramento da adolescência, por aí vai, né? Então, a gente está aqui aguardando a professora Denise para que ela justamente contribua conosco com essa polêmica que inclusive teve publicação para lá de especial no Lancet, The Lancet, que é uma das principais revistas científicas do mundo. Teve um paper polêmico, um paper que suscitou uma discussão sobre isso, é por isso que a gente escolheu falar sobre isso com vocês hoje, né? Nós vamos fazer aquele esquemão da live compartilhada, então por isso que eu tenho que aguardar a professora Denise entrar. Eu tinha combinado com ela que ela ia chegar tipo 5 minutos antes, mas alguma coisa deve ter enroscado lá para ela. Vamos aguardar mais um pouquinho. Enquanto isso, eu vou continuar falando um pouquinho sobre os nossos projetos, as coisas que a gente anda aprontando por aqui. É muito interessante que agora, no início de março, nós temos a semana, o Dia Internacional da Mulher, né? E eu estou muito animada porque muitas iniciativas especiais no Dia Internacional da Mulher vão falar sobre
equidade de gêneros, vamos falar sobre diversidade nas empresas. Isso é um tema que eu tenho militado bastante, é um tema que me interessa muito, que é muito importante para a gente. E eu publiquei, né, fiz um post aqui no próprio Facebook, na verdade lá no meu perfil pessoal, falando um pouco sobre... É um trabalho que foi publicado pela... peraí um pouquinho, Infomoney, de estudos sérios de uma consultoria bastante apegada a números, né, que é a McKinsey, e eles demonstraram que as empresas que têm maior equidade de gênero são aquelas que têm também uma maior produtividade. Existe uma correlação positiva entre equidade de gênero e produtividade. E aí as pessoas costumam ter aí uma visão rasa de que esse processo é um processo... porque as mulheres são melhores, então você está querendo dizer que as mulheres são melhores? Não, de jeito nenhum. O que eu estou querendo dizer é que empresas que promovem equidade de gênero, que promovem justiças de diferentes campos, ela impacta na sua produtividade de duas formas. Da mesma forma que as mulheres, ao se sentirem reconhecidas, inseridas, incluídas verdadeiramente no processo de administração, no processo de gestão de uma empresa, trarão maior produtividade, nós também acreditamos que esse fenômeno acabe ocorrendo na mesma dimensão com os homens. Então, empresas mais justas tendem também a ter homens mais produtivos, né? Então, é a coletividade quem ganha, porque o que está em jogo, na verdade, é a real meritocracia. A real meritocracia. Porque se fala em meritocracia, mas se permite que uma porção de vieses inconscientes operem. Se permite que as mulheres tenham que provar 10 vezes mais os seus méritos para serem reconhecidas na mesma dimensão que os homens. E isso está bem estudado nos vieses inconscientes. Então eu estou feliz da vida, porque eu vou ter oportunidade de falar sobre isso em algumas empresas durante a semana do Dia Internacional da Mulher, e vai ser uma reflexão importante para a gente trazer aí para a coletividade, tá? Já são 8h01. Eu estou aqui já começando a achar que a professora doutora Denise de Micheli nos abandonou, não é? Eu vou mandar um WhatsApp para ela. Espera aí que eu tenho que mexer aqui no celular. Voltei. Vamos lá. Não há. Aí, chegou. Professora doutora Denise de Micheli. Chegando. Tá muito legal essa perspectiva das Love Lives compartilhadas, que eu posso trazer meus convidados sem precisar que eles se desloquem nessa cidade maluca que é São Paulo, né? Já estamos adicionando, isso é um processinho que demora uma mínima coisa, mas já vocês vão estar com a professora doutora Denise de Micheli na tela, igual o da Atena, né? Põe na tela aí a professora Denise de Micheli, por favor. Beijo a Deus. Já tá rolando. Já chamei, vamos ver agora. Né? Vira o celular. Denise tem que lembrar que ela tem que virar o celular, que foi o que estava dando errado da outra vez. Vou chamar de novo. Vamos ver se agora funciona. Vamos lá. A gente fez um teste agora há pouco também que ficou meio... Demorou um pouquinho, mas... Aí, ó. Ó quem tá aí. Professora doutora Denise de Micheli, da Universidade Federal de São Paulo. Professora, mesma. seja muito bem-vinda à nossa Love Live Neuroscience compartilhada. Não é legal esse recurso do Facebook? Você está aí em Atibaia, na sua casa fofa, não é? Que, aliás, faz tempo que você não vem. É verdade. Estou bastante em falha nessa parada. Vamos organizar uma visita para os meus queridos de Atibaia. Professora, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para esta Love Live. Você sabe que isso aqui é a sua casa, não é? Afinal de contas, quem batizou a live de quarta-feira à noite de Love Live Neuroscience foi você. É certo? verdade. E olha quem está aqui, ó. Olha quem está aqui, ó.
Sensacional. Um brinde a você. E assim, ó, cheio de fãs aí, ó. Quer ver? Dani, quem tá aí? Dani Coelho. Tá aí de fã, gritando. Renata. Quantas pessoas tem ao vivo? 24 pessoas ao vivo para te ouvir. E eu, de uma certa forma, enquanto te esperava, já fui dando uma palhinha a respeito de qual é o tema. Né? Estava contando para eles que a gente vive um tempo que nós precisamos acomodar os novos conhecimentos da neurociência, aquilo que tem vindo por causa dos exames de imagem, das análises que a gente é capaz de fazer agora com mais precisão sobre o desenvolvimento cerebral, tudo isso que está na pauta, né, da tecnologia inserida na pesquisa em neurociência, justo com os conhecimentos que a gente já desenvolvia e já nutria no século XX, né? Que deram, vamos dizer, toda a tônica para a psicologia ou para a medicina, para a saúde, para a educação, também para a pedagogia, ao longo aí de pelo menos 100, 150 anos, né? O conceito de adolescência é um conceito que vive em trânsito, né, professora? Né, professora? Ele vive em trânsito, não é? Bom, tá escutando bem? O áudio tá legal? Tá tudo ótimo. Então, na verdade, o conceito de adolescência, ele não é tão transitório assim, né? Teve uma transição importante se a gente considerar o período inicial, quando ele foi proposto, em 1904, por Stanley Hall, que era aquele psicólogo americano e tal, que tinha uma concepção da adolescência a partir de uma ótica pejorativa, como um período negativo da vida. Mas, ao longo do processo, isso foi, a partir até dos estudos da psicologia social, medicina e outras tantas áreas, essa concepção foi sendo mudada um pouco, embora, infelizmente, ainda hoje em dia a gente encontre algumas pessoas que tenham essa concepção de adolescência como uma fase aborrecente, né, que é péssimo essa visão, que traz essa conotação cheia de estigma. Mas, basicamente, a adolescência ela é definida como um período de transição da infância para a fase adulta, né? E a gente poderia dizer que ela é muito mais um construto social, inclusive, porque ela é vivenciada diferentemente, considerando as diferentes culturas, contextos e regiões, né? Diferentemente, por exemplo, da puberdade, que tem um marco biológico muito bem definido e que é universal, ou seja, todo mundo vivencia, né? E a grande questão, que é a tônica da nossa conversa hoje e, na verdade, a base de tudo que a gente vai conversar, é justamente o período cronológico, né, definido para a adolescência. Então, a gente tem uma proposta feita pela organização, não só uma proposta, mas algo que foi proposto há coisa de 50, 60 anos atrás pela Organização Mundial de Saúde, e que a gente... e que foi estabelecido e que norteia as ações de saúde, políticas públicas e tal, do ponto de vista cronológico, que é a definição da adolescência como o período que vai dos 10 anos até a completude dos 19, tá? E aí, o grande boom que saiu, né, esse mês, foi que um grupo de autores, eles publicaram um artigo num dos principais periódicos sobre saúde, né, de circulação mundial, né, de um impacto fenomenal, que é o The Lancet, e saiu agora esse artigo em que eles propõem a ampliação oficial do período cronológico da adolescência. Ou seja, eles propõem que oficialmente a adolescência seja ampliada para a fase dos 10 aos 24 anos de idade, né? Muito bom. E aí, isso, eu acho que muito interessante, né? É interessante que a gente tenha chegado a esse ponto. Porque então, eu queria te fazer uma pergunta, porque se você diz que a adolescência é mais um construto social, é mais um construto cultural, que está diretamente relacionado à forma como o indivíduo se desenvolve na sociedade no qual ele está inserido. Será que o que mudou efetivamente foi a nossa sociedade? Será que essas mudanças que a gente acompanha
dos últimos 40 anos, mais especialmente, que foi quando começou essa alavancagem da tecnologia, do entretenimento, dos estímulos variados, do retardo do processo de comprometimento do indivíduo com a sua própria, com o próprio entorno, com a família. Será que são essas as coisas que nos chamam a essa discussão? Assim, será que a gente mudou tanto a sociedade a ponto de que a gente não consegue mais reconhecer naquele indivíduo de 19, 20 anos as características de adulto que nós gostaríamos de reconhecer? Será que é esse o ponto? Então, na verdade, o que eles colocam é o seguinte: eles falam, olha, até cerca de 20 e poucos anos atrás, acreditava-se que o cérebro ele terminava o seu processo de amadurecimento em paralelo com o término da adolescência, né? Ou então tinha até alguns estudos que diziam que o processo de amadurecimento cerebral terminava por volta de 12, 13 anos de idade, ou seja, que a adolescência não tinha absolutamente nada, cérebro e adolescência não tinham absolutamente nada a ver. E os estudos de neuroimagem mostraram, estudos de 15, 20 anos atrás, já mostravam que não, que o processo de amadurecimento cerebral, ele acontece, na verdade, assim, o período da adolescência é um período de franco amadurecimento, né, do cérebro, e que esse processo de amadurecimento, ele segue até o início da terceira década, ou seja, até por volta de 30 anos de idade. E aí o que os autores desse artigo discutem é o seguinte: bom, gente, em outras palavras, eles falam, pô, peraí, a gente descobriu isso tudo, a gente descobriu que o cérebro, ele se mantém nesse processo de amadurecimento e tal, até por volta de 30 anos de idade, e aí, a gente não vai fazer nada com esse conhecimento? Vai ficar... Pra quê? Pra que a gente descobriu isso tudo? Né? Se a gente descobriu que, ao longo da adolescência, córtex pré-frontal, então se a gente pensar a questão da crítica, julgamento, nada disso está pronto. A gente não vai fazer nada com essa informação? Então, na verdade, nós estamos fazendo algumas coisas esquisitas, como propor a redução da maioridade penal, quer dizer, seria na contramão desse conhecimento. A gente faz algumas coisas, só que a gente faz justamente em contraponto a isso. Mas, Denise, uma provocação. Você acha que se a gente tivesse feito esses exames de imagem na década de 50 e de 60, que nós tivéssemos tecnologia para fazer isso lá atrás, nós teríamos encontrado o mesmo resultado que a gente encontra hoje, em termos de amadurecimento biológico do cérebro? Quer dizer, a cultura, as experiências, aquilo que a gente aprende e a nossa interação com o nosso ambiente, de alguma forma provoca o amadurecimento cerebral, ou é o contrário? Ou é o amadurecimento cerebral biológico determinado que provoca o comportamento mais maduro? Então, eu não sei isso é uma questão que não tem resposta, né? Então, eu não sei, eu acho que se a gente entrar nesse mérito, a gente vai ficar querendo descobrir quem veio primeiro, se foi o ovo ou a galinha, entendeu? Mas eu vejo que as duas questões estão muito conectadas, né? Então, eu acho que existe sim um processo de estimulação que faz com que uma série de estruturas e uma série de acontecimentos ali aconteçam em cascata. E então eu acho que não tem como a gente estabelecer, nossa, na década de 50, será que... Não sei, isso eu não sei. Não, é só uma elucubração dessas malucas que eu não consigo me fritar. Né? Que eu não consigo me fritar, a verdade é essa. Mas eu por conta de trazer dessa nossa live aqui, eu fui ler um pouco mais sobre o tema, fui ver o paper que você comentou, etc. e tal, e acabei achando um outro dado interessante que eu queria que você comentasse. Também é um dado científico que demonstra que é um paper de 2012, que mostra que as crianças ou jovens que apresentam um resultado de QI, ok, é uma coisa bastante discutível, mas que tenham feito testes de inteligência, que tenham tido um melhor desempenho nesses testes de inteligência, demoram mais tempo para amadurecerem o cérebro. O fato da pessoa ter uma maior capacidade de gerar novas conexões, de ter um pouco mais de agilidade na dinâmica cerebral, faz com que o seu amadurecimento cerebral termine mais tardiamente.
Eu achei isso curioso, porque a gente poderia imaginar justamente o contrário, né? É por isso que ciência é uma coisa que você precisa ir para o laboratório fazer, né? Não adianta você ficar pensando como deveria ser, porque os dados do laboratório te deixam... Porque você podia pensar, a criança que é mais inteligente amadurece mais rápido, mas ele está justamente dizendo que os cérebros que manifestam capacidades de conectividade mais robustas são justamente aqueles que demoram mais para amadurecer. Como é que será que isso funciona? Né? Será que demora mais tempo para fechar? Porque o que a gente chama de amadurecimento, na verdade, é um fechamento das conectividades. Né? É um acabamento. Para isso, poda quem não funciona e segura do jeito que está. Não é isso que a gente considera. Né? Então, eu não li esse estudo que você está mencionando, mas eu partiria, a partir das informações que você colocou, a primeira coisa que eu iria ver é como é que essa testagem foi feita, né? Porque se a gente, agora eu esqueci o nome do pesquisador que desenvolveu o teste de QI, era Binet? Foi Binet? Então, mas na verdade nem sei qual é o teste que o cara entregou, porque não está muito bem descrito. Ele só. Eu chutei dizendo alguma coisa variada. Sim, não, é que como você falou da questão da inteligência, se a gente pensar os instrumentos iniciais usados para fazer essa mensuração, inicialmente eles nem foram construídos com essa proposta, né? Então eu teria uma questão primeiro que eu iria avaliar como é que foi feito essa mensuração. Mas eu acho que é bem curioso isso que você está dizendo e não sei te dizer, não sei. Não, mas eu estou querendo levantar o seguinte: essa correlação entre amadurecimento cerebral e funcionalidade ainda requer que a gente entenda um pouco o que é que a gente considera o fim do amadurecimento, do ponto de vista funcional. Claro. Porque eu acho, na minha concepção pessoal, o dia que eu paro de me desenvolver é o dia que eu começo a morrer. Né? Pensando no cérebro, e como a gente fala sobre isso com as pessoas, como a gente trata os nossos clientes de coach, nas empresas, todas as pessoas que a gente desenvolve, é mais ou menos isso que a gente está querendo dizer, nego. O dia que você parar de se desenvolver, é o dia que você vai começar a morrer. Né? E para o cérebro isso tem alguma correlação, porque aos 30 e poucos anos você já começa a ter um trabalho, né, de diminuição de atividade, de conexão, de conectividade, que obviamente deve estar colado com a funcionalidade. Né? A Fó está mandando um monte de comentários, você precisa falar dela. Ela está enlouquecida. Oi, mamãe, sou eu aqui. Fofozinha, a gente aqui. Beijo, minha querida. Não, eu concordo com você. Então, eu acho que, obviamente, que todo esse processo de estimulação, de uso, tudo isso está relacionado a produtividade cerebral, a desenvolvimento, a refinamento de estrutura, sem a menor dúvida. Mas eu queria que você comentasse um pouco como é que esse conhecimento, como é que essa questão dessa discussão sobre a maturidade, sobre o final da adolescência, impactaria em políticas de saúde, em políticas de educação, em políticas públicas. Como é que você vê o impacto disso? De que forma você usaria isso nessas políticas? Então, na verdade, eu acho que essa é a grande discussão. Eu acho que essa é a grande chamada para que os diferentes grupos envolvidos com educação e com saúde, comecem a amadurecer justamente a possibilidade de uma possível perspectiva de ampliação desse período. Porque, sem a menor dúvida, que vai respingar para todos os lados, né? Todo esse processo, né? Então, eu penso que, tanto do ponto de vista educacional, né, que hoje a gente tem um período de escolaridade, como é que isso fica sendo a adolescência sendo ampliada para 24, 25 anos de idade? Né? Do ponto de vista de saúde, convênios médicos, etc. e tal, que entendem como dependentes os filhos até 18 anos de idade, né? Então, alguém com 24 anos... Tem um impacto econômico brutal, né? Sabe? Porque então, você estaria dizendo que essas pessoas não
ainda estariam em formação, precisariam prolongar o seu período de escolaridade. Isso diminuiria, quem sabe, até a própria vida produtiva. Mas eu pensei numa coisa interessante. A gente tem falado em diminuir a idade da aposentadoria. Né? A gente tem falado, agora o cara só vai se aposentar aos 90 anos. É uma palhaçada aí por causa da reforma da Previdência. E eu fiquei pensando que a gente tem uma solução interessante. Qual? Que é, na verdade, retardar a entrada deles no mercado de trabalho. Porque eles trabalharão, vamos dizer, 25 anos, como hoje a gente trabalha, ou 30, ou 35, mas terminarão sua vida produtiva mais tarde, onde eles provavelmente mantêm saúde e tal. Enquanto política pública de previdência, isso poderia ser uma proposta. Então, mas você sabe retardar a entrada do indivíduo no mercado de trabalho. Então, mas você sabe que esse é um dos aspectos que é não a aposentadoria em si, mas essa questão da entrada no mercado de trabalho é um dos aspectos que o artigo discute de uma maneira bem robusta, porque ele coloca o seguinte, o que eu acho que até faz bastante sentido, não só na realidade, na nossa realidade brasileira, mas eu acredito que na de muitos países. A questão que cada vez mais tem se exigido um nível de escolaridade, um nível educacional melhor e maior para os indivíduos. E muitas vezes, ainda que com um nível de escolaridade ótimo, falando fluentemente vários idiomas, a gente ainda encontra pessoas que não conseguem se colocar no mercado de trabalho, né? Mas o que o artigo discute é justamente o fato de que atualmente a adolescência é vivida de uma maneira completamente diferente do que na época, em 1960, quando a Organização Mundial de Saúde propôs aquele período de 10 a 20 anos de idade, né? Então, atualmente, qual é a nossa adolescência? É um grupo é uma população que, diferentemente daquela época, que tinha um ciclo meio que... Espera só um pouquinho, né, amor. Então, sua conexão está falhando um pouco. Sua conexão está falhando um pouco e está cortando sua fala. Uma pena, porque eu queria ouvir exatamente isso que você está para dizer. Vamos tentar de novo. Vai. Então, diferentemente, o que o artigo discute de uma maneira bem forte é justamente a questão de que quando a Organização Mundial de Saúde definiu a adolescência como período de 10 a 20 anos... Não está funcionando. Não está ouvindo nada? Não está funcionando. Lamento. Não, está cortando, está picotando tudo, a gente está perdendo toda a tua fala. Será que alguém aí na sua casa acessou alguma coisa, está baixando um vídeo, está fazendo algum negócio que está sobrecarregando tua rede? Será que é possível ter isso acontecendo? Estão elogiando o charme dos seus óculos, viu? Oi? Vou jogar um negócio no meu filho. Então pode deixar ele. Não, o pessoal está falando que está ouvindo você perfeitamente. Então sou eu que estou com algum problema. Pode continuar, Dê. Toca o pau. Bom, então vamos lá. Então, o que o artigo fala é o seguinte, que quando a Organização Mundial de Saúde estabeleceu a adolescência como o período de 10 a 20 anos, naquela época, ou seja, 1970, 80, a concepção e a compreensão de adolescência era diferente e a vida do adolescente era completamente diferente da vida que se tem hoje, né? Inclusive em termos de perspectivas futuras. Naquela época, a perspectiva qual era? Terminar minimamente ensino médio, que naquela época era colegial, nem me lembro exatamente como chamava, partir para o casamento, inserção no mercado de trabalho, e filhos de idade já estava independente do ponto de vista econômico, a maior parte casado, já tinha filhos, família, etc. e tal. E hoje a perspectiva é completamente diferente, né? A perspectiva é de uma ampliação, inclusive da escolarização, né? Então, alguém que termina o ensino médio parte para a faculdade, que parte para uma pós-graduação e faz curso aqui, curso treinamento, etc. e tal. E com isso, a perspectiva de casamento ou de algum tipo de união formal ou informal
vai sendo postergada e muito mais ainda postergado a ideia, o desejo de ter filhos, etc. e tal, né? Então, o artigo discute isso muito fortemente, falando que hoje a gente tem uma outra perspectiva e que toda essa perspectiva, essa mudança de perspectiva, obviamente que foi influenciada pela internet, globalização, conexão em tempo real com qualquer lugar do mundo, etc. e tal, todas essas facilidades. O que, sem dúvida nenhuma, eu acredito em toda essa influência. Então, eu penso que se de fato essa ideia, né, essa proposta se concretizar, eu acho que é óbvio que isso não vai acontecer da noite para o dia, eu acho que tem muito pano para manga ainda para acontecer, acho que muita discussão ainda vem à tona e acho que é muito propício a gente se apropriar, né, dessa discussão, principalmente quem trabalha com essa população, justamente para não ficar de fora de tudo isso que está acontecendo, né? Para a gente saber exatamente até que ponto que as diferentes áreas podem ser impactadas por uma proposta como essa, né? Então, eu acho que isso é algo que vale a pena a gente pensar, né? Porque o que os autores colocam é que todas as descobertas e todos os estudos feitos do ponto de vista da neurociência não estão alinhados, né, com essa concepção que ainda existe, essa proposta de adolescência com término aos 19 anos de idade. Ou seja, as coisas não batem, né? Então, mas eu tenho experiência, você sabe que eu tenho um de 20, né? E essa perspectiva de que eles podem estar postergando algumas decisões importantes não está em sintonia com uma perspectiva deles ainda quererem proteção. Ao mesmo tempo que eles estão postergando alguns posicionamentos, eles, ao mesmo tempo, continuam desejando sair de casa, continuam desejando ter suas responsabilidades, construir sua própria história, avançar na liberdade. Eles querem o cuidado, mas eles querem a liberdade. Quer dizer, existe um disparate entre o desejo de autonomia e liberdade e a capacidade de gerenciar essa autonomia, essa liberdade. Porque, muito provavelmente, a sociedade não dá o entorno fundamental para isso. Você acha, Denise, que se a gente reforçasse na educação, durante a educação, aquilo que já está na BNCC, que foi publicado agora, né, para valer em 2018, a respeito do que a gente chama de habilidades socioemocionais, ou o que a gente, nas empresas, chama de soft skills, né, o termo que se usa para o desenvolvimento dessas competências dentro das empresas. Você acha que este trabalho de soft skills ou de competências socioemocionais poderia favorecer esse processo de amadurecimento, traria, quem sabe, uma dimensão de maior responsabilidade, de maior ganho de autonomia para esses jovens, para que eles pudessem, de fato, fazer todo o seu movimento em direção a ser livre, a ter autonomia, a cuidar da própria vida, essa coisa toda? Você acha que essa dimensão pode ser tratada dessa forma? Isso impactaria positivamente? Eu acho que o treinamento de qualquer tipo de habilidade, principalmente essas relativas à empatia, habilidades socioemocionais, eu acho que sempre é importante. Fundamental, né? Aí, se a gente pensar sobre isso, principalmente do ponto de vista de educação, por exemplo, que se fala muito do treinamento dessas habilidades desde a tenridade, 4, 5 anos de idade, aí a gente entra também no mérito do quanto esses educadores estão de fato preparados para fazer esse treinamento e do quanto eles de fato estão apropriados, inclusive, destes conceitos para a vida deles, né? Mas essa é um outro mérito. Mas eu penso que, sem dúvida nenhuma, isso, a aquisição, né, e adolescentes que, imbuídos desses conceitos e dessas habilidades, obviamente, numa série
série de questões, né? Mas eu acho que, por um outro lado, a gente tem uma demanda real do que a realidade hoje pede e exige para esses jovens e que, de alguma maneira, também os impulsiona a correr atrás de outras coisas e ter outras perspectivas. Por exemplo, um jovem hoje, um adolescente, ele sai do ensino médio e vai para uma universidade. A gente sabe que a inserção dele no mercado de trabalho não se dá assim quando ele sai da universidade, né? Exceto alguns casos em que, ao longo do período universitário, esse estudante já fez o seu network, já fez um bom network, inclusive, e tal, então ele sai já mais ou menos engajado. Mas, salvo esses casos, o próprio estudante, ele sabe que quando ele sai da universidade, ele tem que camelar para conseguir uma inserção, e muitas vezes é uma inserção no mercado onde ele tem que se submeter a uma série de situações talvez não tão desejadas, né? Considerando alguém que já tem um nível profissional. E isso faz com que ele almeje ampliar então eu vou estudar muito mais, eu vou fazer outros cursos, e paralelamente a isso, a gente se depara com alguém que, com muitas vezes 25, 26 anos de idade, e não trabalha, muitas vezes porque não consegue, ou porque não tem tempo, porque está se dedicando a um estudo, porque acredita que ele só vai ter uma condição de trabalho legal se ele realmente continuar estudando. Só que quem dá o suporte financeiro para esse sujeito são os pais, né? Então, eu acho que se por um lado existe sim esse desejo de autonomia, de sair da casa dos pais, viver a sua própria vida, fazer as suas próprias escolhas, por um outro lado também, eles acabam se deparando com essa realidade que exige uma série de atributos que muitas vezes eles não estão preparados e por si só eles não têm, eles têm que correr atrás. E aí eles dependem de família, dependem de uma série de coisas e esse desejo de autonomia não se concretiza de uma maneira tão fácil assim, né? Então eu acredito Dê, e como é que fica o papel da família nesse processo do desenvolvimento do adolescente? Você diz do ponto de vista de apoio? Então, olha, eu tô, infelizmente, com o teu som e a tua imagem todo cortado aqui, né? Eu não ouvi tua resposta, porque tá quebrando aqui. Fala para mim de novo. Então, se a gente pensar a situação que a gente tem atualmente, né, com essa situação de cronológica de 10 a 19 anos, ou seja, tudo exatamente do jeito que está, a gente tem um sujeito que depende, sim, da família, né? Principalmente pensando que a questão da escolarização tem que ser ampliada, etc. e tal. Então, isso tem impactos sociais e familiares, sem a menor dúvida, né? Então, é necessário, sim, um apoio familiar ali, principalmente do ponto de vista financeiro, para ajudar em todo esse processo, né? E é uma pena porque, muitas vezes, em muitas situações, a gente se depara com sujeitos que têm que fazer escolhas, né? Ou seja, eu não tenho uma família, eu não tenho alguém que possa bancar, né, financeiramente essa ampliação, né, da minha escolaridade, né, do meu período educacional. E aí eu vou ter que me virar do jeito que dá, né? Trabalhando de madrugada, fazendo bico, essas realidades que a gente sabe que existe e que não é nem um pouco rara da gente encontrar, né? Agora, eu acho que tem uma série de outras questões. Então, por exemplo, uma das coisas que eu achei interessante, e para você ver como essa proposta que a gente teve acesso a esse estudo agora, em 2018, por conta dessa publicação, mas nesse mesmo estudo, mostra, deixa eu só dar uma olhada aqui onde está, porque, olha, ele mostra que em 2016, veja bem, em 2016, a Nova Zelândia já mudou o seu sistema, reconhecendo a necessidade de proteger e apoiar sujeitos com mais de 18 anos. Ao invés do final abrupto dos cuidados
até os 18 anos de idade, os adolescentes recebem subsídios de assistência e as autoridades locais são obrigadas a fornecer apoio de habitação e outros serviços durante o período de transição até os 25 anos de idade. Ou seja, na Nova Zelândia, eles já, embora oficialmente esse aspecto cronológico não tenha sido ainda estabelecido, mas a Nova Zelândia já adotou isso como um princípio e já, desde 2006, dá esse apoio, inclusive de moradia, né, até 25 anos de idade, né? Mas é uma realidade de lá, né? Se a gente transportar isso para nossa realidade, nossa, é completamente. A nossa realidade é totalmente quebrada em relação a isso, né? A gente tem. A gente o pessoal está até comentando aqui, né? Que a gente tem populações em vulnerabilidade altíssima, que a gente tem populações desamparadas, né? Sem entorno familiar, que a gente tem populações com evasão escolar absurda, mas o ideal seria mesmo que neste período em que o indivíduo está em processo de desenvolvimento, até para que a gente possa absorver na sociedade um recurso produtivo apropriado, com um alto grau de satisfação, de qualidade de vida, de felicidade, né? Que a gente possa fazer essa transição de sustentabilidade para esse recurso humano, que é o único recurso efetivamente não renovável, né? Uma pessoa não se repete nunca. Você pode repetir até um recurso da natureza. Não você pode até achar outros recursos, mas uma pessoa é o recurso não renovável de jeito nenhum, né? Então, pois é. Eu acho, não tem dois assim, iguais, né? Então, essa perspectiva de que a gente precisa permitir que as pessoas vivam na sua máxima potência, que sejam felizes, que tenham essa dimensão, é muito importante para que o país encontre a sua vocação de permitir que as pessoas vivam bem, né? Porque a gente quer arrumar essa confusão toda, né? Eu acho, por exemplo, que quando você pensa em empurrar esse tempo da entrada do indivíduo no mercado de trabalho, na necessidade dele ser altamente produtivo, você dá a ele mais chance dele encontrar-se antes do desafio. A gente sempre soube que era alguma coisa que a gente fazia na base do chicote, né? A gente sempre soube que a escolha profissional, que a escolha mesmo da vida era um processo feito num momento inoportuno. É uma coisa que sempre se repetiu. A gente escolhe a profissão e escolhe com quem casar. Isso quando a gente era moleca, era como se falava, né? Escolhe isso no pior momento da vida da pessoa. É verdade. Tanto que existem várias histórias hoje desses jovens, justamente porque hoje eles se sentem livres, eles entram num curso na faculdade, vão para outro, e vão para outro, e vão para outro. Sim, sim. A chance do cara começar o curso, terminar aquele curso que ele começou, é mínima. Eu queria, inclusive, ver as estatísticas, que devem ser assustadoras, né? E a gente não. Eu fiz veterinária, no meio do meu curso de veterinária, eu descobri que eu não queria ser veterinária, mas o que eu fiz? Eu concluí o curso de veterinária. Então, hoje eu sou veterinária, né? Mas eu quem sabe, daí, se eu tivesse nascido nos anos 90, 95, eu não teria terminado a faculdade, né? Porque hoje é permitido você entrar numa faculdade como a USP, né? E não terminar o curso. Eu não quero, sinto muito, não vou fazer isso, né? Antes era impossível. Imagina eu chegar em casa e falar assim, olha, sabe aquela vaga que eu suei para conseguir lá na USP, na veterinária? Eu vou jogar ela fora. Então, era surrada, né? Obviamente. Mas eu mesmo me surraria, não é? Então, a gente fala de uma sociedade que tem outras regras, mas é muito importante que a gente sempre olhe, eu acho que esse é o grande problema, para aquelas populações onde nem estas regras operam, onde não, que absolutamente tudo do mundo do que aprender conteúdos que vão fazer dele um indivíduo de agregação de sociedade, né? Então ele aprende N jeitos de burlar a lei, N jeitos de se dar bem sem precisar fazer
nenhum tipo de esforço, ele deseja ser um jogador de futebol, ele deseja ser um traficante, ele deseja um monte de coisas que, na verdade, são as únicas que vão, na onde ele de fato tem chance, e a gente não consegue nem pensar no que fazer com ele nesse período em que ele não vai conseguir performar adequadamente para sua entrega de valor na sociedade, né? O pessoal está reclamando que travou geral aqui, né? Bom, agora será faz? que voltou? Você está me ouvindo bem? A sua imagem está congelada aqui para mim já tem algum tempinho. Eu estou acompanhando a nossa fala pela tela do próprio Facebook, não mais na tela do celular, já tem algum tempo. Eu acho que Mas sobrecarrega você tá me mesmo ouvindo. pessoas e tudo mais. Estou te ouvindo. Mas você está me ouvindo. Agora voltou, o pessoal está falando. Pronto, voltou. Ótimo. Tê, tá acabando, nós estamos 40 minutos. Você é sempre a recordista da Love Live, né? Sempre a gente tem muito conteúdo, a gente tem muito o que discutir. E óbvio que você volta sempre por aqui. Eu só queria terminar essa nossa discussão com uma colocação que você possa nos fazer sobre uma pergunta que veio aqui e que a gente não falou, né? Que perguntaram sobre se existe diferença do desenvolvimento das meninas e dos meninos. Você quer falar um pouco sobre isso? Eu acho que, de fato, há pouco de conclusivo sobre isso no que diz respeito à cognição, né? Mas se você quiser comentar, tem uma pergunta que veio aqui no nosso chat. Eu acho que essa questão aí das possíveis diferenças, né, entre gêneros, etc. e tal, eu acho que isso por si só já dá uma live, né? Mas eu só queria aproveitar esse pouco tempo que a gente tem para complementar uma questão que você falou, quando você mencionou a questão das escolhas, né? Quando você escolheu fazer veterinária, ou mesmo eu, quando escolhi fazer psicologia, etc. e tal. Naquela época, as expectativas depositadas, né, sobre nós era diferente das expectativas que hoje os pais e as pessoas, a sociedade de uma maneira geral, deposita sobre os adolescentes, né? Então, naquela época, não foi o meu caso, mas pode ter sido o caso, pode não, certamente foi o caso de várias pessoas que talvez fizeram e escolheram profissões que nem era exatamente a aptidão ou aquilo que queriam e tal. Mas, então, hoje, de fato, a gente vive um outro momento que, nesse aspecto, é um momento, assim, de total liberdade de escolha, né? Eu quero ir para esse lado, não fiz uma péssima escolha, ainda que seja uma universidade pública, eu me dou o direito de não cursar e partir para uma outra escolha, né? Ou até, inclusive, não ter escolha nenhuma, né? Outro dia eu estava escutando uma pessoa que falava, que tinha dito que tinha entrado em Direito no Largo São Francisco, cursou 2 anos e partiu e falou, não, realmente não é isso que eu quero, mas o que é o que eu quero? Não, eu não quero nada. E aí, assim, hoje filosofa, vive da filosofia, assim, não da filosofia, a profissão, mas assim, filosofando, entendeu? Não vou nem entrar se é certo ou errado, não é nem isso, assim, o que eu quero dizer, assim, são escolhas, né? Então, as pessoas se dão esse direito e eu acho que isso foi um avanço, sim, né? Esse aspecto foi um avanço, sim. Com certeza, mas, maravilhoso. Voltando, sim, claro. Agora, voltando, só para a gente encerrar a questão da nossa proposta temática aqui, eu acho que isso tudo vale para a gente ter o conhecimento de que é algo que mais cedo ou mais tarde vai começar a pipocar nos nossos meios de comunicação e nos nossos meios de trabalho, né? Então, é importante a gente estar atualizado a respeito dessa proposta e dessa situação, né? Que os grupos mundialmente já estão se reunindo para discutir isso, né? Mas eu acho que também esse artigo ele também pode oferecer para a gente uma outra perspectiva, que é a perspectiva da gente, peraí, ao invés da gente discutir possibilidades da adolescência, se vai ser terminar com 24, 25 ou 30 anos de idade, vamos pensar do ponto de vista prático da adolescência que a gente tem hoje, né? Então, se a gente considerar
os dados do último relatório da Unicef, Unesco, etc. e tal, eles mostram que a gente vive um período que nunca, em nenhum momento da história, houve e nem jamais haverá, que é um momento que é conhecido como um boom demográfico, especialmente no que diz respeito à quantidade populacional de adolescentes que a gente tem atualmente, que é em torno de 21 milhões de adolescentes. Ou seja, a gente nunca teve no país uma quantidade tão grande de adolescentes. E o que representa essa quantidade tão numerosa? Representa justamente a possibilidade de ação, né? De enxergar esse momento como um momento de oportunidade de ações dirigidas a essa população, né? E não de ficar elucubrando sobre se a adolescência deve ir até 24 ou 30 anos de idade e investir nosso tempo e nossa energia nesse aspecto, né? Mas de pensar o que a gente pode fazer hoje, né? Então, eu acho que esse artigo também pode voltar o nosso olhar para essa perspectiva, né? Eu acredito que a gente está fazendo pouco, né? Eu acredito que, de uma certa forma, a gente tem vivido um hiato de políticas bem direcionadas, até porque tem toda uma discussão acerca de investimentos, o que o Estado deveria se comprometer, e o que não é do Estado, o que é responsabilidade da sociedade, o que é responsabilidade dos pais, né? Escola. Da escola, ninguém define muito quem é que vai pôr a mão e vai resolver o problema, fica uma certa empurração zaça de coisas, e eu acho que por causa disso a gente está marcando toca, né? E quem sabe a gente está colhendo alguns frutos desse processo de tecnologia e tudo mais, que não são dele próprio, são mais da nossa atitude ou da nossa não atitude, da nossa apatia diante do fenômeno, que é o fenômeno de observação. E aí a gente deixou um hiato que foi ocupado pela indústria do entretenimento. A indústria mais poderosa hoje é a indústria do videogame e do entretenimento. Hoje, você transferiu para as mídias, como YouTube, como Instagram, Twitter, toda a visibilidade. Então, tem verbas e mais verbas de mídia, de merchandising sendo aplicadas nessas plataformas, e os nossos adolescentes estão lá. E essas plataformas não estão preocupadas em desenvolver as pessoas, estão preocupadas em mantê-las entretidas com conteúdos de qualidade duvidosa, digamos assim, né? Até porque não tem curadoria. Então, nós fomos tomados por essa invasão do entretenimento e, inclusive, nos deixamos tomar por ele também, não é? Então, hoje, quem de nós, né, que cuspa para cima, que aponta, joga a primeira pedra, quem nunca passou uma tarde inteira assistindo um seriado de Netflix, né? Ficar ali embebido naquele entretenimento e deixando simplesmente a história do outro, a vida do outro, ocupar a sua própria existência, o seu próprio processo de desenvolvimento. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa atacar, né? É o poder da indústria do entretenimento no nosso cotidiano, e especialmente sobre os nossos filhos, sobre os nossos adolescentes, e especialmente para aqueles que não têm outro recurso que não seja apenas se entreter, né? Porque é pior ainda para aquele adolescente de baixa renda que só tem o celular, né? Não tem internet? Tem sim, ele tem o celular, ele tem 3G, e o que ele faz é ficar entretido com as mídias. Essa é a educação que restou para a nossa sociedade, especialmente para este grande boom demográfico de adolescentes que poderiam estar sendo aproveitados para justamente alavancar o nosso posicionamento como ser humano neste século XXI altamente desafiador, que a gente não sabe nem se a gente termina ele. Não sabe nem se a gente sai do outro lado, né? Pois é, você falou essa questão do entretenimento, né? Da grande quantidade de entretenimento que é ofertada aos nossos adolescentes, mas existem muitos, é verdade, né? Mas existem muitos estudos mostrando que, apesar de todo esse nível e essa quantidade de entretenimento ofertada, nunca houve tantos adolescentes entediados, né? Então, aí a gente vê que, peraí, existe uma oferta grande, essa oferta, ela é correspondida, porque os adolescentes, eles vão sim atrás
né, disso que é ofertado, mas isso não preenche, né, o gap que tem naquele, né, nesse processo de amadurecimento e de crescimento, e aí a gente tem o tédio, que pode ser o tema de uma nova live. Eu acho que, na verdade, o tédio é resultado do excesso de estímulo, de excesso de entretenimento, na minha opinião, né? A gente já discutiu sobre isso e tem uma perspectiva da gente trabalhar a questão. Eu não sei se você acompanhou aquele texto que eu publiquei, ele já viralizou 2 vezes, na verdade, né? Sobre os vícios em geral, né? Desde o açúcar refinado até sim. o refinamento Sim. da cannabis sativa, né? Aquele é um texto que cada vez que ele cai na rede, ele é viralizado, ele dá 10 mil compartilhamentos, 30 mil curtidas. Por quê, Dê? Porque, na verdade, isso é a dinâmica que a gente está tendo que compreender, né? Sim, cada vez mais a nossa referência de prazer vai mudando. E nós estamos cada vez precisando de mais, né? Aí o tédio impera, porque a gente nunca consegue alcançar essa enorme dimensão que a gente quer. Mas essa é a história do sistema dopaminérgico, a gente volta outro dia para falar só disso, né? Porque as pessoas não sabem. Eu acho que daí, principalmente na questão da adolescência, pensando na adolescência especificamente, essa questão do tédio, além da questão da referência, né, de prazer, etc e tal, na adolescência tem outros aspectos, né, que podem ser muito mais explorados e que a gente pode discutir também, que obviamente é tema para um outro momento, mas é isso aí. Eu tenho aqui uma esperança de que quando a gente chega no topo desse morro, quando a gente chega no máximo dessa coisa do entretenimento, no máximo dessa virulência dessa perspectiva, você começa a enxergar do outro lado do morro, né? Você começa a ver, puxa, isso aqui não vale nada, isso aqui não tem sentido nenhum. E aí você começa a voltar a ter a chance de falar sobre propósito, ter a chance de falar sobre comprometimento. Eu tenho visto essa possibilidade. Eu tenho 24 anos como professor universitário, isso também é uma realidade sua. A gente recebe os alunos da medicina, e esses alunos da medicina, eles passaram por um tempo de muita entorpecimento, e agora eu tenho já visto algumas iniciativas de cadê meu papel no mundo, cadê meu comprometimento, cadê minha força, quem sou eu, qual é o lugar que eu tenho que ocupar. E alguns até assim, professora, eu queria que você me dissesse um pouco como agir para conseguir avançar na minha formação e tal. Então, eu já vejo luz no fim do túnel, parece que a gente já ultrapassou esse morro e já está, quem sabe, do outro lado, começando a vislumbrar uma retomada dessa questão. Só que eu não sei se essa retomada vai ser uma retomada positiva ou se ela vai ser, na verdade, uma retomada que vai acontecer dentro de um processo meio de revolta e tal. Isso ainda está para a gente enxergar, né? Mas eu vejo essa possibilidade, sim, até mesmo nos jovens que eu convivo, que infelizmente não são jovens de baixa renda, eu não tenho contato com eles, gostaria de ter, mas não tenho, mas não posso dizer se esse fenômeno acontece lá também. Posso acreditar que não seja da mesma forma, né? Mas acho que a gente deveria, sim, investir, trabalhar, bater firme nessa história do processo de desenvolvimento humano. E o momento mais crucial dele, eu me lembro que nós nos conhecemos, eu fui falar no simpósio da Unifesp sobre adolescência, uma potencialidade, né? Eu fiz questão de falar sobre a potência que é a adolescência e não apenas a discussão sobre o quanto que a gente fica vulnerável na adolescência. É isso mesmo. Eu vejo a adolescência como uma potência. Um período de grande oportunidade, eu também. Com certeza. Denise, seus comentários finais para esta live, que dura 1 hora, cada vez que a doutora Denise de Michele aparece por aqui. Olha, eu acho que primeiro que esse é um tema que eu gosto muito, né? Falar de adolescência nas suas diferentes perspectivas, seja em relação ao uso de drogas, tédio, vulnerabilidade, seja sob o aspecto que for, sempre é um tema que eu gosto muito de falar. Em relação a isso, tudo que a gente discutiu aqui, eu acho que foi bastante produtivo, né? E eu acho que é uma semente que foi plantada para iniciar novas discussões, novas perspectivas, porque eu acho que a ideia é essa mesma, né? Não é a gente esgotar todo o tema aqui e encerrar a partir de uma
de um ponto de vista, etc. e tal. Eu acho que é justamente a gente plantar a semente da curiosidade, das pessoas irem atrás e buscar e discutir, né, sobre o que está sendo falado e tal. Então, o que eu quero dizer é que até a próxima. Até a próxima. Denise, faz um favor para esse meu povo aqui da nossa Love Live. Cola o link do artigo do Lancet, se você tiver o abstract, se você tiver a referência completa. Acho que o paper inteiro é difícil, mas se você colar aqui o link para o abstract, já vai estar fazendo baita do favor para esse meu povo. E eu vou colar o texto que eu comentei, que viraliza cada vez que a gente publica, para vocês aqui também, para vocês lerem, tá bom? Quem não leu ainda. Show de bola!